A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, intensificou o esforço para recrutar espiões na China com um novo vídeo em chinês. No material publicado no canal da agência no YouTube, um oficial chinês fictício decide procurar a inteligência americana após concluir que os líderes chineses protegem apenas os seus próprios interesses. O apelo mira militares que podem estar desiludidos com o governo da China e com as extensas demissões de generais de alta patente promovidos pelo presidente Xi Jinping. Mais de 20 generais do país foram investigados ou destituídos desde 2023 em uma campanha anticorrupção de Pequim. Em resposta, o Ministério de Relações Exteriores chinês afirmou que vai tomar as medidas necessárias para combater infiltração e atividades de sabotagem no país. Vamos seguir falando sobre esse assunto, conversando com o nosso analista de assuntos internacionais, Renato Machado, que está no plantão com a gente também. Oi, Renato, boa tarde para você aí na Europa. Explica para a gente sobre essa estratégia, de recrutamento de espiões. Isso pode dar certo entre oficiais chineses? Qual que é o contexto também para a gente prestar atenção, hein? Oi, Roberta, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Olha, Roberta, não é a primeira vez que a CIA usa esse expediente, então acredito que tenha um certo sucesso. Autoridades americanas têm falado que tem um índice satisfatório de recrutamento de espiões. Eles já usaram isso na própria China no ano passado e também com a Rússia, no contexto da guerra da Ucrânia entre Rússia e Ucrânia. Eu acho que agora o timing é um pouquinho diferente. No vídeo que foi lançado no ano passado, ele mostrava um jovem oficial insatisfeito em relação aos privilégios dos seus superiores. Agora tem mais relação com aquilo que você falou, com o expurgo dos oficiais de alto ranking do exército chinês. Além dos 20 que você falou, melhor, dentro dos 20 que você falou, 5 dos 6 do alto comando do Exército, eles foram expurgados nos últimos anos. E sendo que em janeiro desse ano, o alto comandante militar, o Zhang Youxia, que era um confidente do Xi Jinping, ele também foi afastado e posto em investigação sobre acusações de corrupção. O vídeo que agora a CIA está divulgando, ele tem um trecho que é bastante ligado a isso. Ele fala assim, que qualquer jovem com capacidade de liderança, inevitavelmente ele vai se tornar um risco para o exército chinês e aí ele vai ser implacavelmente eliminado. Ou seja, esse é o apelo do momento, que a China passa por um momento de instabilidade dentro das suas forças armadas. Xi Jinping, não se sabe se por paranoia, se por antever algumas mudanças políticas dentro do país, ou mesmo por querer combater a corrupção, ele está perseguindo esses oficiais militares, está colocando ou na reserva ou sob investigação. Então, acho que a CIA quer se aproveitar desse momento para ir contra a China, que é o grande adversário dos Estados Unidos nesse momento, melhorando sua economia, fazendo frente agora militarmente, aumentando o arsenal de armas nucleares. Então, acho que está dentro desse contexto. Sem dúvida, Renato. Vamos colocar mais gente aqui na roda. Tem entrevista no Radar News. Renato participa comigo direto da Europa. Nós conversamos com o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli. Urian, muito obrigada pela sua presença mais uma vez com a gente aqui no Radar. Seja bem-vindo nessa segunda-feira de carnaval, mas também acompanhando essas movimentações internacionais. Qual que é a sua visão sobre a decisão da CIA? Que mensagem os Estados Unidos estão enviando a Pequim, mas também ao mundo? Tudo bem, Roberta? É um prazer estar aqui com você. Oi, Renato, também um prazer conversar com você. Concordo bastante com a leitura do Renato. Isso que está acontecendo agora não é uma invenção recente dos Estados Unidos. Campanhas abertas para estimular a dissidência e recrutar informantes já foram usadas várias vezes em diversos contextos diferentes. Durante a Guerra Fria, tanto a CIA quanto a KGB, que foi a principal agência de inteligência e a polícia secreta da União Soviética, ambas recorreram em diversos momentos a mensagens públicas de rádio, jornais, outras formas de sinais públicos também para encorajar essas disserções, principalmente em momentos de expurgo, de medo, de instabilidade nas elites desses países. Então, qual que era a lógica? Que quando o acesso direto ele era quase impossível, aí
você acaba meio que ampliando o funil. Não porque acha que vai conseguir recrutar pessoas em massa, mas para fazer quem já está descontente com as suas posições de trabalho ou com esses regimes perceberem que existe outro tipo de saída. Por isso que o vídeo ele mostra aquela cena de um pai de família já descontente, mas o vídeo ele ainda retrata como essa pessoa como um patriota, dizendo que ele está ainda evitando, a partir do seu contato com a CIA, que, por exemplo, seu país entre em um conflito mais amplo, né? Então, eu acho que o que acaba mudando hoje com essas campanhas é a visibilidade, porque quando a CIA ela divulga vídeos ou em russo, como fez ali, como o Renato mencionou, logo depois da invasão russa em larga escala à Ucrânia, ou agora em mandarim, o objetivo principal é gerar um contato inicial e testar aquelas fissuras internas. Eu acho que esse que é o principal objetivo. Fala, Renato. Boa tarde, Urian. Também um prazer estar conversando com você. Urian, um pouquinho dentro dessa discussão, os Estados Unidos ele sempre se vendeu como um modelo de democracia, de liberdade de consumo, que sempre foi muito apelativo para regimes mais fechados, seja a União Soviética no passado e seja a China nesse momento. E passava uma segurança com isso, e assim conseguia atrair seus espiões. Num momento de total volatilidade de Donald Trump, que é imprevisível, que uma hora ataca europeus, que outra hora se posiciona ao lado da Rússia, ou pelo menos com uma visão mais favorável, isso mina a confiança de um programa de recrutamento como esse? Eu acredito que sim, o Donald Trump ele tem quebrado a confiança, inclusive, dos próprios aliados, né? Quando a gente olha para tudo que ele tem feito com os países europeus, você vive aí na Europa, você acompanha isso bastante de perto, quando ele ameaça, por exemplo, invadir a Groenlândia, ou quando ele deixa claro que caso o 5º artigo da Carta da OTAN de defesa coletiva ele seja invocado, que os Estados Unidos eles podem não ir em defesa direta dos seus aliados. Então, a percepção é que uma pessoa que está disposta a tratar aliados dessa maneira, ou até mesmo em relação àquelas ameaças que ele faz ao Canadá, ali que está ao lado do território norte-americano, qual que é a mensagem que passa como um todo sobre a confiabilidade no governo norte-americano? E eu acho que essa situação ainda piora quando a gente olha, Renato, para quem ele colocou nessa administração. Por exemplo, Tulsi Gabbard, que chefia todas as agências de inteligência norte-americana. Ela é uma pessoa que, em diversos momentos diferentes, ela chegou a espalhar diversas teorias conspiratórias, dizendo, em determinado momento, que um dos motivos pelos quais a Rússia invadiu a Ucrânia, ou que essa invasão seria justificável, seria por conta porque a Ucrânia estava construindo laboratórios de armas biológicas que seriam usadas contra a Rússia. Então, é uma administração de amadores hoje, que tem também como consequência disso o fato de que governos europeus ou estruturas de inteligência da Europa, muitas vezes, ficam até mesmo com o pé atrás no momento de compartilhar inteligência crucial com os Estados Unidos. Então, sim, ele está minando tudo isso. Agora, Urian, como que esse tipo de ação de inteligência se insere também na competição estratégica mais ampla entre China e Estados Unidos? Que impactos que a gente pode tirar desse episódio sobre a percepção global da espionagem na era digital, especialmente em países que tentam manter neutralidade entre Washington e Pequim? Eu acredito que isso seja um problema, uma questão exclusiva entre Estados Unidos e China, lembrando que também há 2 anos atrás teve aquela questão do balão espião também, que aí naquele contexto a culpa ela foi em grande parte atribuída à China por conta de um balão que não era identificado, que entrou no espaço aéreo norte-americano, chegou a sobrevoar bases militares dentro dos Estados Unidos. A China chegou posteriormente a dizer que esse balão ele tinha
o objetivo apenas de... era um balão meteorológico que tinha como função ali monitorar o clima, fazer previsões, enfim, acabou não colando muito bem, mas vale a gente lembrar que naquele contexto também foi um atrito que acontece não entre Donald Trump e Xi Jinping, mas sim entre o Joe Biden. Então, não é que durante a administração anterior a relação estava mil maravilhas. Não, pelo contrário, os atritos eles também aconteceram naquele contexto. Não vejo porque a necessidade de países terceiros de se posicionarem, porque muitos, principalmente aqueles do sul global, acabam dependendo amplamente do comércio com a China, assim como também muitos deles, como é o caso do Brasil, têm um comércio bastante forte com os Estados Unidos. Então, a postura ela tem que ser essa, de tentar se equilibrar entre uma linha tênue em cima do muro para que esses países não sejam prejudicados se posicionarem diretamente contra um ou contra outro. Agora, vale lembrar também, e eu acho que isso é importante a gente olhar, que, e essa é uma análise que tem sido amplamente feita por alguns analistas de fora que acompanham também bastante de perto essa questão de espionagem das agências da CIA, é que a China ela tem uma vantagem em alguns aspectos de espionagem quando a gente compara com a abordagem norte-americana. Por quê? Porque a China, ela durante muito tempo, ela investiu naquilo que é chamado de espionagem com base em fontes abertas, ou seja, com base em estudos, em dados governamentais que são publicados, com base em pesquisas tecnológicas. Existe hoje, Roberta e Renato, uma estimativa de que a China tenha dentro do seu próprio país apenas cerca de 100 mil analistas de inteligência que têm como objetivo apenas construir conhecimento com base nesses dados que estão amplamente divulgados. Ou seja, é um tipo de espionagem, entre aspas, mas que não é feito daquela maneira tradicional, recrutando agentes. E hoje, um dos desafios para os Estados Unidos, nesse período de tanta competitividade, de competição geopolítica entre Estados Unidos e China, seria alcançar a China nesse aspecto principal, de conseguir ter acesso a quais tipos de armamentos a China está construindo, a dados que são divulgados e reunidos pelo governo chinês, lembrando da dificuldade que, por se tratar de um regime fechado, de uma ditadura, são dados muito mais difíceis de serem conseguidos. Então, algo que falta a administração do Trump ou qualquer outra administração que tivesse no lugar dele agora nos Estados Unidos fazer, seria investir na construção de inteligência com base nessas informações já abertas e já disponíveis, e não apenas focar também aí nessa questão de recrutamento de pessoas que não estão muito felizes contribuindo com o governo chinês, com o serviço de inteligência chinês. Urian, obrigada, viu, pela entrevista, por essa conversa com a gente aqui no Radar. Renato Machado, você volta comigo para a gente falar depois de outros assuntos importantes internacionais nessa segunda-feira de carnaval, e bom feriado para você, Urian. Até uma próxima. Prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.